E aí? Bom, no último vídeo eu trouxe para vocês aqui um pouco sobre o Awesome WM, talvez a maioria já conhecesse, mas não conhecesse alguns detalhes, como por exemplo, a respeito da linguagem Lua. Então eu decidi fazer um vídeo só focado na questão Lua, né, na linguagem Lua, mas eu não vou me aprofundar muito só na linguagem, porque a linguagem em si é muito simples. Então, para mostrar como a linguagem é realmente poderosa, e infelizmente o brasileiro não tem bons olhos para essa linguagem, eu vou trazer duas API, ou Game Engine, como você preferir declarar, né, para usar na linguagem Lua e para desenvolver jogos, tá? Já que o forte do Lua é o desenvolvimento de jogos, tá? A gente pode desenvolver aplicativos desktop para Windows ou fazer, por exemplo, aplicativo para celular, né? Android, iOS, tá? E uma outra que a gente consegue, só que essa daí a gente só consegue usar no Windows, você precisa estar usando o Windows. E a outra já é mais bacana de trabalhar, que a gente pode desenvolver aplicações desktop, inclusive no Linux, né? No Debian eu simplesmente joguei um apt install lá e ele funcionou, beleza? Então eu vou mostrar aqui o site de cada um deles. Tem também uma Game Engine muito poderosa, só que eu não vou falar dela porque eu não tenho conhecimento sobre. Mais pra frente eu vou dar uma pesquisada, quando eu já tiver um certo conhecimento a respeito eu trago pra vocês, tá? Também porque senão vai ficar longo pra caramba o vídeo, tá? Eu abri aqui no Internet Explorer porque é leve, não vai travar aqui. Essa Default Game Engine é a que eu falei que ela é muito poderosa, tá? Tem no Windows, tem no Linux, mas eu não vou falar sobre ela. Se você quiser, você pesquisa aí a Default Game Engine, você pesquisa a respeito. Tem o Learner, onde você consegue brincar com algumas coisas ainda, vou ver isso, tá? Aqui no site, se você pesquisar Lua Language, você vai, obviamente, entrar aqui no Lua Program Language Lua, tá? Como eu já falei, o Lua ele é uma linguagem que nasceu em solo brasileiro, mas como o brasileiro não dá muito valor, e a possibilidade de crescimento da linguagem foi muito maior no exterior, o site ele é praticamente em inglês, mas você tem a opção em português aqui, tá? Se você quiser saber a respeito, você pode clicar aqui e vai ter toda uma informação, como por exemplo, o que é Lua, né? Vamos dar uma lida rápida aqui. A Lua é uma linguagem de programação poderosa, eficiente e leve, projetada para estender aplicações. Ela permite programação procedural, programação orientada a objetos, programação funcional, programação orientada a dados e descrição de dados. Então você vê que ela é muito versátil, tá? Lua combina sintaxe procedural simples com poderosas construções para descrição de dados baseados em tabelas associativas e semânticas extensível. Lua é tipada dinamicamente, executada via interpretação de bytecodes para uma máquina virtual baseada em registradores e tem gerenciamento automático de memória com coleta de lixo incremental, tá? Essas características fazem de Lua uma linguagem ideal para programação, automação, scripting, né, porque é uma linguagem scriptada, e prototipada rápida, tá? Então aqui ele fala um pouco sobre a origem, né, que foi desenvolvida na PUC-Rio, tá? Aqui tem um livro, né, Programação em Lua, se você quiser saber a respeito. O Roberto, se minha memória não me falhar, é o cabeça por trás do negócio, né? Muito bem, então tem muita coisa a respeito aqui, ó. Lua é pequena, olha só que legal. Incluir Lua numa aplicação não aumenta quase nada no seu tamanho. O pacote do 5.3, né, contendo o código-fonte e a documentação, ocupa menos de 300K. Tá, e se você descompactar, dá um pouquinho mais de 1 MB, olha só que legal. A fonte contém cerca de 24.000 linhas de C, ou seja, ela foi escrita em C, então ela já tem um desempenho herdado aí da linguagem C, tá? E no Linux 64 bits, interpretador, tudo, ocupa 200K, 250K, tá bom? E a biblioteca 420K. Aqui ele fala que é livre, é de código aberto. Então aqui ele fala um pouco a respeito da importância global do Lua, né? Lua é uma única linguagem de programação de impacto desenvolvida fora do primeiro mundo, porque ela nasceu aqui em solo verde e amarelo, tá? O projeto e a evolução Lua foram apresentados em 2007 na Hopl 3, né, a terceira conferência da ACM sobre a história das linguagens de programação. Essa conferência ocorre a cada 15 anos, hein? Olha a margem de tempo para novas linguagens aparecerem e explodirem no mercado de tão popular que elas podem se tornar, hein? A primeira foi em 78 e a segunda foi em 93, e somente poucas linguagens foram apresentadas a cada vez. Foram apresentadas, esqueci, não consegui enxergar o negócio ali. São apresentadas a cada vez, ponto. Fábio, aprende a ler. A escolha de Lua para o Hopl 3, né, é um importante reconhecimento para o seu... Então quer dizer, ó, só para você ter ideia,
nasceu em 2007, tá? A última foi em 93. Se você colocar mais 10 anos, 2003. Mais 5, 2008. Então, ela praticamente nasceu um ano antes da terceira, né? Do terceiro evento, um ano antes. E já foi reconhecida, entendeu? Ela foi escolhida para estar lá, né? Ela teve um reconhecimento importantíssimo. E em 2011 ela ganhou o Frontline Award, né, de Game Development Magazine. Então você vê como que a linguagem Lua não é pouca coisa não, cara. Então se você quiser ler mais a respeito, lê aí. Isso aqui eu li são as coisas de maior impacto, tá? Você pode dar uma pesquisada aqui mais a fundo, ler direitinho. Tá, muito bem. Então a respeito do Lua tá aqui. Pesquisa aí com seus olhos que você vai ver bastante coisa legal. A primeira API ou Game Engine que eu quero trazer para vocês é o Corona, né? Mas não é o coronavírus não, é o Corona SDK. Se a gente simplesmente entrar aqui, ó, Corona Labs, a gente vai ter acesso ao site, é um site bem bacana, é um site rico de informação, tá? Inclusive eu vou mostrar um jogo para vocês que eles ensinam a fazer para vocês começarem a arranhar o teclado aí na linguagem, tá? Então aqui ele dá tudo bonitinho, que já tem para mim fazer o download. Meu touchpad não quer deixar eu escorregar para baixo aqui, né, filha da mãe? Não tem problema não. Então aqui, cara, tudo o que for relacionado a essa engine você pode pesquisar aqui. No meu tá travando um pouco porque meu processador é 1.4 só, tá? Mas pesquisa aí tudo direitinho. Vocês têm várias opções de estar aprendendo. Inclusive vocês podem vir aqui em Learn, ele vai ter várias dicas legais para vocês pesquisarem, colocarem em prática e ir fazendo. Ele dá dicas de IDEs ou editores de texto que você pode usar e, como posso dizer, implementar a linguagem, a sintaxe, né, que o Corona traz para a sua edição. Por exemplo, se a gente vem aqui em Creating an App, a gente vai ter acesso ao que eu tive para poder fazer a primeira aplicação que eu vou mostrar para vocês. Então aqui ele dá um tópico, usando o Corona, criando um aplicativo, crédito extra e o capítulos de conceito. Aí vai, e aqui ele dá algumas dicas, tá? Apesar de não ter opção para Linux, você pode muito bem criar uma máquina virtual, tá? Bem levinha, e pode sim programar e desenvolver mesmo usando sua máquina Linux, tá? Eu acho que você criar um Windows levinho e configurar aí com, por exemplo, um Vim ou um Sublime Text, aí você consegue programar sem problema nenhum e usar o seu Linux, tá? Eu estou usando o Windows, porque aqui nesse notebook ele só quer funcionar com isso, mas eu testei aqui com Sublime Text e esse Corona Editor eu gostei, mas quando eu ia usar a próxima API ele não executava, então eu não vou ficar usando dois editores para fazer uma coisa só, né? Então resolvi então experimentar o Notepad. Perceba que ele não tem ADD para você fazer, simplesmente você consegue executar, tá bom? E eu já vou mostrar para vocês. Então o site está aí, é só você pesquisar aí, pausa o vídeo, copia e pesquisa. A outra, que é uma segunda Game Engine, também 2D, que é a Love, né, a Love 2D. Eu estou simplesmente apaixonado por essa Game Engine, tá? Vamos entrar aqui, eu vou mostrar só a cara superficial do site. Então, ó, aqui ele já tem nativo para Linux. Se você estiver usando Debian ou qualquer outra coisa, experimenta pesquisar Love aí no seu repositório. Ali no caso do meu Debian eu instalei com sudo apt install Love e simplesmente funciona maravilhosamente bem. Inclusive lá no Sublime Text eu consegui abrir o emulador aqui, o meu gráfico aqui do jogo para poder reproduzir, e aqui no Sublime Text eu não consegui, né? Então foi por isso que eu acabei usando o Notepad++. Mas no Linux está fenomenal, tá? Então aqui ele fala um pouco, tudo bonitinho, aqui ele dá alguns exemplos que a gente já vai ver, tá? Wiki, se você clicar em Wiki aqui, olha só que legal, a gente vai vir para uma seção onde você tem tudo aqui na lateral, os tópicos sobre o que você pode usar de sintaxe nessa Game Engine, e você pode também pesquisar por aqui, ó, por exemplo, vamos colocar Notepad++, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei se ele vai achar alguma coisa aqui, mas se ele achar, ó, ele já achou aqui pra gente, ó. Você pode usar o Notepad++ para editar o seu código Love, né? Adicionando e seguindo pro run, né? Que é a opção de você executar o comando. Então ele dá um exemplo aqui, ó, que é para você pegar o path, né? O caminho de onde está o executável do Love e adicionar. Você simplesmente vai pegar isso aqui, eu já vou mostrar para vocês, né? Vocês vão copiar, jogar lá para salvar um novo compilador, vamos colocar dessa forma.
e você só coloca aqui o caminho do seu executável, é bem simples, tá? Como não tem Notepad pro Linux, não vai funcionar, obviamente, eles não vão ter nada a respeito. É bem simples, cara, você pode vir aqui, ó, por exemplo, love.data, vamos deixar ele carregar aqui, né? Espero que não esteja travando, porque eu note que... Aí aqui temos alguns tipos, ó, byte data, compressed data, data ele dá um resumo, tá? Então tem algumas funções, e aí por aí vai. Se você quiser, você pode ver se para esse tópico existe a tradução para uma linguagem específica. Ele é completamente em inglês, mas tem algumas páginas, algumas partes que está traduzido para outras linguagens, como por exemplo a português, tá? Mas é muito melhor você pegar, ler em inglês ou copiar, traduzir, do que esperar que eles traduzam tudo, porque vai demorar um pouquinho. Muito bem, conhecemos o site, tudo direitinho. Eu vou mostrar um pouco do que eu fiz, tá? Eu vou abrir aqui o Notepad. Então eu tenho 4 arquivos abertos. Esse último aqui ele está vazio, a gente já vai ver. Esse primeiro arquivo aqui, eu estou usando a Game Engine eu escrevi para a Game Engine do Love 2D. Então vocês podem ver que eu tenho uma função aqui, ó, Love Load. Aqui eu encerro ela, tá? Se você não entende da linguagem Lua, mas entende outras linguagens, você claramente deve estar vendo, nossa, como é simples, né? Então aqui eu tenho uma função de update, onde eu estou atualizando o mundo, né? Que é onde todos os objetos vão estar presentes. E aqui eu criei toda uma análise de comando, se eu aperto para cima, para baixo, direita. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, olha como que é simples você fazer um reconhecimento de uma chamada na tecla para a seta direita do teclado. Love.keyboard, né, is down. Chamo como string right. Olha só que legal. Então, aí eu já tenho a função aqui, ó, objeto.ball.body, que eu criei, é como se fosse uma array, mas aqui no caso é uma table que se diz, né? Eu criei uma table chamada objeto. Dentro desse objeto eu criei uma outra table que chama ground, e dentro dessa table ground eu adicionei outros objetos como body, shape e fixture. E aí eu fui aplicando as funções, né? Por exemplo, aqui, eu mudei calma aí. Ó, aqui em Physics New Body eu estou adicionando a função de física para esse body que eu criei aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aonde eu vou gerar esse objeto, as posições em X e Y, né? Aqui, ó, aqui no caso eu estou gerando o meu objeto dentro em Y, por exemplo, a posição é 650 menos 50 dividido por 2, ou seja, eu estou pegando o tamanho, a altura, o comprimento total na vertical, dividido pela metade, subtraindo o valor do meu objeto, tá? Então aqui no caso ele vai ficar embaixo, né? Porque 0 é em cima, independente do tamanho que for a sua janela, o máximo é para baixo, tá? Isso em Y, em X é da esquerda é 0, para a direita ele vai aumentando o valor. E aqui é um objeto do tipo estático, né? A física em cima desse objeto é estática, ele vai ficar imóvel. Então aqui eu estou dando algumas dimensões, ele tem 650 de largura por 50 de altura. Né? O width, né? A largura sempre vem em primeiro lugar, em sequência da altura, que é height, né? Em fixture, aqui a gente tem algumas coisas, como por exemplo, é como se eu estivesse desenhando o objeto, né? A estrutura do objeto, né? Então eu tenho a classe body, que é o objeto em si, e shape, que acaba sendo a forma dele, né? O corpo e a forma. Nesse de baixo aqui eu criei uma bola, né? Uma table para bola, então aqui eu deixei um comentário, olha só, o mundo a ser criado, né? Que aqui no caso, esse mundo aqui eu estou declarando aqui em cima, tá? Estou declarando aqui em cima, aqui eu tenho a gravidade olha só que legal, aqui eu declaro um valor de gravidade em X, o valor de gravidade em Y, e se os objetos aqui eles podem simplesmente dormir. Eu ainda não sei o que ele quer dizer com esse dormir, se o objeto pode ficar parado, imóvel. Eu ainda vou me aprofundar mais ainda, eu não sou um programador Lua, eu estou conhecendo agora, né? Tem 2 dias que eu comecei a ler a respeito. Muito bem, então aqui eu estou criando o meu mundo, estou criando aqui a física, né? Aqui, ó, é o raio do círculo, aqui no caso eu estou criando o New Circle Shape, né? 20, então essa aqui é a circunferência do meu objeto, né? O raio do meu objeto em pixels. E aqui no caso, ó, corpo, forma e densidade. Então aqui eu estou carregando o corpo,
Aliás, perdão, aqui, ó, aqui estou carregando o corpo, aqui estou carregando a forma e aqui a densidade que esse objeto tem nesse mundo aqui, ó, que eu declarei aqui, certo? Isso se repete para os outros, né? Aqui no caso da bola que eu criei, uma esfera, aqui é a densidade da massa do objeto, ou seja, esse valor aqui é a repulsão que ele sofre quando ele entra em impacto com algum outro objeto, entendeu? A força eu não sei como dizer, né? Mas a força que ele sofre sendo expelido, né? Sendo refletido por um impacto. E aqui é a densidade gravitacional desse, se é que pode dizer assim, né? Da massa desse objeto, né? A forma que esse objeto vai ser afetado pela gravidade desse mundo que eu criei aqui em cima, né? Em relação a esses valores de gravidade, tá? Aqui eu coloquei um positivo 0,20, né? Um 0,20 de gravidade positivo para a direita, né? Em x, porque a esfera estava indo um pouquinho para a esquerda, tá? Eu tentei corrigir, mas ainda ele puxa um pouquinho para a esquerda, eu preciso descobrir qual que é a razão. E aqui eu estou criando dois objetos estáticos, aliás, são dinâmicos, né? Mas eu não controlo eles só ficam ali bonitinhos, que são o bloco 1 e o bloco 2, são dois blocos que eu criei, tá? Aqui que é interessante, depois da atualização, acho que 11, ou a partir da 11, aqui a gente trabalha com o tipo de coloração RGB ou RGBA, que que é vermelho, verde e azul, e o A, no caso do A, não seria o alfa, né, a densidade daquela coisa. Só que depois da versão 11, ele só usa valor de 0 a 1. Aí na hora você buga, né? Pô, mas como assim 0 e 1? Né? Então vamos supor que 0 é o menor e 1 é o máximo. Então você pode simplesmente fazer como eu fiz aqui, ó, por exemplo, 0 ponto algum valor. Né? Então você está colocando valores entre 0 e entre 1. Tá? Só que no caso do 0 você não precisa declarar. Se ele é maior do que 0 e menor do que 1, um valor quebrado, um valor real, você pode só declarar o ponto na frente e o valor dele. Tá? Aqui no caso eu coloquei o 1, que é o máximo de alfa, só para seguir como exemplo, tá? Que aqui no caso é o background, a cor do meu background, tá? Aqui eu estou setando o tamanho do meu ambiente no mundo, né? Aqui eu fiz uma seção de update, aqui eu estou atualizando o mundo. Esse DT ele tem uma regrinha ali de atualização por segundo, uma parada assim, né, relacionada ao FPS, mas mais pra frente eu vejo isso aí. Se vocês quiserem, eu faço vídeos ensinando Lua, essas coisas, tá? Aqui eu tenho o que eu tô setando de comando, né? Esse radio direcional para a direita, direcional para a esquerda. Então, ó, perceba que aqui no direcional da direita, como 0, como em X, a minha esquerda é 0 e a minha direita é valor positivo, então aqui quando eu aperto para a direita, eu locomovo o meu objeto, tipo, eu estou adicionando uma força para que locomove ele 400 pixels para a direita. Tem uma regrinha aí, mas eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Aqui eu estou fazendo o oposto, menos 100 para a esquerda, tá? Aqui tem a locomoção, né? Aqui é a posição, tá? Aqui eu estou fazendo para baixo, certo? Aqui, ó. Aqui no caso, qual que é esse daqui? Esse aqui é para a direita, esquerda. Aqui eu não precisava pôr, né? Isso aqui eu posso tirar, né? Porque aqui eu estou fazendo aqui, ó, o tanto que ele é afetado em X, tanto que ele é afetado em Y. Aqui eu estou apertando para cima, então é um comando que eu fiz para pegar essa bolinha, empurrá-la para cima o tanto que eu puder por um determinado tempo. Então aqui ele não é afetado em X, mas ele é afetado em menos 500 em Y, ou seja, para cima, porque 0 é em cima. Down eu estou fazendo o contrário, eu estou aumentando aqui, né, em questão de X Aqui eu não vou lembrar o mesmo valor, mas é como se fosse a velocidade ou a densidade. Deixa eu voltar. É como se fosse a força com que ele desce, né? Uma velocidade em que ele desce. Aqui é o valor que eu botei aqui para ele ser afetado quando eu aperto para baixo, né? E o espaço, eu fiz o espaço ele resetar, porque eu ainda não criei um limite para esse mundo aqui. Então quando eu aperto o espaço, eu jogo ele para essa posição aqui. É como se fosse um teleporte, tá? E aqui a velocidade linear dele é 0. Então aqui eu estou desenhando, aqui é a função draw, onde eu vou desenhar esses objetos
E aqui eu simplesmente estou declarando eles, né, com cor, olha só, cada um tem uma cor, dentro do meu mundo. Se eu quisesse, aqui no caso eu estou criando os dois objetos com uma cor só, mas eu posso simplesmente mudar a cor desses objetos, tá? Eu vou reproduzir ele desse jeito, né? Por exemplo, F6 aqui no Notepad eu consigo, né, criar comandos para executar. Eu tenho alguns como o Corona SDK, o compilador do Java, Node.js, Pascal, tá? Esse aqui eu criei para esse Love 2D aqui, tá? Então eu basicamente coloquei aqui o caminho do executável do Love, né? E só coloquei aqui, ó, né, essa variável aqui para current directory, para ele pegar o diretório atual. Vamos executar, vamos ver se não dá nenhum erro, se eu não errei nada ali, né? Então é isso aqui, ó. Cria essa bolinha verde, ó, aperto para cima, eu impulsiono ela para cima, ó. Quando ele bate no chão, ele tem uma força, aí ele pega a força gravitacional, com impulsão, com a densidade do objeto, aí ele vai quicando, né? Se eu aperto para baixo, ó, ele tem uma força que impulsiona ele para baixo, obviamente, ó. E se eu atinjo outros objetos, ó, eles têm um certo comportamento de impacto. Aí se eu saio para fora, se eu puxo ele para fora, ele sai dessa plataforma, né? Aí se eu quiser voltar, eu aperto o espaço, eu volto o objeto. Se eu apertar para cima, eu meio que sustento ele um pouquinho para cima. Só que ele vai ficar tentando vencer a gravidade. Não é bem um pulo, tá? Não é bem um pulo. É como se eu estivesse simplesmente movimentando. Aí ele fica tentando brigar com a força gravitacional que foi gerada aqui dentro. E ele se comporta dessa forma, tá? Aqui eu não importei nenhum tipo de imagem, nem nada. Eu apenas criei os objetos, desenhei e botei aqui, tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui na questão de comando. Aqui é para baixo. Ó. Aqui, vamos zerar isso daqui. Porque eu acho que eu estou jogando ele um pouquinho para minha esquerda. Vamos executar ele de novo aqui. Ele ainda tá um pouco para a direita. Perceba aqui, ó. Ele vai um pouco para a direita, ó. Quando ele quica, tá vendo? Talvez deva ser porque essa gravidade ele tá também afetando esses objetos aqui, né? E eles também têm, de alguma forma, tem uma certa força de gravidade, né? Eles estão sendo afetados pela física que eu estou declarando no mundo, né? Não sei. Bom, então esse aqui é um exemplinho simples. Vocês podem ver que é um código relativamente pequeno e deu para fazer uma coisa bem bacana com a Game Engine do Love 2D. À direita, deixa eu ver qual que é esse daqui. Esse aqui foi eu que criei, tá? Mas depois eu mostro para vocês. Esse terceiro é o que você aprende a fazer quando você vai lá no Learn do Corona SDK, tá? Ele te ensina a fazer isso aqui, ele explica o que é cada coisa, né? Então, a grosso modo aqui, eu criei 5 variáveis globais, eu fiz um pouco diferente do que o site, então eu criei um tamanho, uma largura para o meu background, aqui é uma altura para o meu background, aqui eu criei uma largura para o meu background, em cima é a altura, embaixo é a largura. Aqui eu fiz um contador de tap quando eu clico, e aqui eu criei também, determinei os valores de largura e altura do meu balão, tá? Então aqui eu criei localmente uma imagem, né? Aqui, ó, display.newImageRect, eu estou criando eu posso importar uma imagem, tá? Aí aqui eu informei qual é a imagem que eu quero importar, ele tá aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Esse é o background, aqui, ó. Background, então eu declaro como string background.png. E aqui, ao invés de eu jogar o valor, eu simplesmente pego e joguei essas variáveis aqui, ó, de background. Porque se eu quiser simplesmente mudar a imagem, eu só atualizo aqui o tamanho dessa imagem aqui, eu não preciso nem mexer aqui, né? Embaixo é uma plataforma, né? Eu fiz a mesma coisa, só que aqui no caso, eu tô pegando aqui o tamanho e a altura da minha tela e tirando 25, que é a largura, né? Se vocês... Eu acho que é a largura, né? Não sei. A posição eu tô diminuindo a posição, na verdade, né? Então, ao invés de ele ficar na bordinha, ele sobe um pouquinho. Vocês vão ver na prática, tá? E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, só que com o balão. Então, e aqui eu tô criando um valor de alfa, tipo de transparência, tá?
Tá, e aqui o que eu estou importando, vamos dizer assim, a função ou o pacote de physics do Corona. Tá? Eu estou declarando que a minha plataforma ela tem uma física do tipo estática e meu balão tem do tipo dinâmico, ou seja, ele se locomove. Em radius é o raio do meu objeto, em balse, perceba que eu não preciso pôr zero, é só o ponto e vírgula. Aliás, só o ponto e o valor quebrado, né? Um valor real. Aqui seria a densidade desse objeto, tanto que ele é repelido quando você aperta nele ou quando ele bate alguma coisa, né? A física aqui é um pouco diferente do Love, tá? Aqui eu estou declarando a forma como... Aqui é um texto, né? Que eu criei aqui um texto, clique na bexiga para começar, coloquei a posição e tudo mais. Cor, ó, perceba que aqui eu estou setando a cor. Acredito que a cor aqui ele deve estar sendo afetada igual o outro ali, que eu estava tendo uns probleminhas também. A gente pode testar isso depois. Aqui eu estou criando um impulso linear, né, no balão. Olha só, aqui, se eu não me engano, é largura. Aqui é no eixo de Y, aqui é no eixo de X, se eu não estiver errado. Aqui as dimensões que está lá em cima. Contador do clique, ele recebe mais um, tá? Pontos, então, ou seja, vai ser impresso na tela ponto e cada vez que eu der um clique no balão, ele vai contar com mais um, tá? Aí ele vai retornar o tap count para essa variável lá em cima, primeira variável, tá? E aqui é o Edge Event Listener, que no caso é o clique. Então vamos produzir aqui, falei demais. Aqui no caso eu vou usar aqui, ó, Corona SDK, é diferente. Aliás, é a mesma coisa do outro, né? Só que você tem que colocar o caminho antes, né? Como o Corona ele é 32 bits, ele entra dentro de Program File 86, tá? Vou dar um OK aqui. Ó, e aqui no caso, ele tem essa janelinha, ó, eu clico, ele muda para pontos ali, né? E vai subindo. Se eu quiser vir em View aqui, ó, eu posso mudar em qual tipo de celular eu vou visualizar isso. Ó, aqui é um tablet, se eu não me engano. Ctrl- eu diminuo. É que minha tela é pequena, né? Então, ou fica muito grande ou fica muito pequeno. Aqui um iPhone 6. Olha só. E aqui no caso eu posso criar um aplicativo para Android. Para iPhone, tá? Aqui no caso, se eu mandar compilar e jogar um APK, por exemplo, você vai clicar em cima do balão aí, ó. E ele vai ser jogado para cima. Perceba que aqui ele tem uma física um pouquinho diferente, né? Ó, e aqui é a distancinha que eu falei lá da plataforma. E aí, vocês podem visualizar de diversas formas. Esse Kindle aqui, aqueles negócio de ler livro, né? Cara, tem um monte aqui, ó. iPad mini. iPad mini, pela disposição da tela, a plataforma já colou, né? Tem parâmetros para você tirar esse status esse status aqui, ó, do aparelho. Cara, é muito legal. Tem tudo no site para vocês aprender, tá? Esse outro que foi o que eu fiz em Corona. Só para vocês verem a questão de física, ó. Importei uma imagem, coloquei ela como... deixa eu mostrar o código, na verdade, né? Então aqui, ó, eu fiz a mesma coisa que no outro, né? Eu declarei umas variáveis locais de diâmetro, altura e largura do meu meteoro, altura e largura da minha plataforma. Aqui eu importei a minha plataforma, né? Criei um objeto plataforma, né? Que ele recebe aqui o display.newImageRect, e aqui eu disse qual é o arquivo de imagem e joguei aqui as variáveis correspondentes à altura e largura, tá? Então aqui a posição, né? Onde essa plataforma, esse item vai ficar em X, onde ele vai ficar em Y. Eu coloquei mais 400 para ele ficar lá embaixo, tá? E alfa 1, que é para ele não ficar transparente, tá? Por exemplo, se eu colocasse alfa ponto 5, ele ia ficar um pouquinho transparente. Se eu colocasse ele atrás do meu meteoro, você ia ver o meteoro transparecendo nele, tá? Então, eu vou colocar vou fazer isso com o meteoro. Aqui no caso, como eu estou colocando a plataforma primeiro, ele vai ficar atrás do meu meteoro que eu estou renderizando ele em cima. Aqui, ó, posso pegar aqui, vou colocar um meteoro.alpha recebe .5. É 1/50, tá? Só para vocês verem.
Então aqui é praticamente a mesma coisa, né? Que a posição do meteoro eu estou colocando ela ali menos 100. Poderia colocar um pouquinho, pôr em outra posição, por exemplo, 50, tá? E aqui eu estou importando a biblioteca de física, né? Require physics. E aqui eu estou executando essa função, né? Aqui, ó. E aqui eu estou adicionando os efeitos de física para esses elementos. No caso, o meteoro e minha plataforma, como ela é estática, eu não preciso definir nada. No caso do meu meteoro, aqui eu estou definindo a circunferência e esse 1 aqui, eu coloquei esse 1 para que ele fique quicando sempre na mesma posição, ele não afetar, tipo, ele sempre vai ficar com o mesmo pulo. Ele não vai ficar mais alto nem mais baixo. Ó. Perceba que agora ele está transparentezinho, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Quicando, quicando. Se eu pegar, vamos pôr um iPad Pro aqui, ele vai ficar bem grandão. E é isso, tá? A grosso modo, esse último aqui, ó, a gente pode fazer tipo uma função de draw, né? Que no caso é igual essa daqui, ó. Cadê? Aqui, ó, esse love.draw. Vamos fazer um olá mundo aqui. Olá mundo não, aqui. Aqui, ó, function love.draw, tá? Aí aqui eu vou fazer a função de print, né? Aqui eu não lembro também, né? Aí lascou de vez. Vamos descer aqui. É graphics print, se eu não me engano. Point, aqui ó, graphics print, aí eu vou declarar o que eu quero escrever, né, dentro de parênteses, ó. Por exemplo, e aí? Tá, aí aqui eu tenho que declarar a posição, né, então, por exemplo, vamos pôr 300 por 300, tá? Aí eu tenho que fechar a função com end, certo? Então vamos colocar para jogar com o love aqui. Ó, ele deu um errinho aqui, ó. Perto de 300. O que foi que eu errei aqui? Ó, aqui, ó, esqueci da vírgula. Ó, apareceu lá no cantinho. Eu também tenho um exemplo aqui de rotação, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, colocar 50, reproduzir, olha lá, deu uma inclinadinha, tá? Então é isso aí. Isso aqui é só para vocês verem a respeito, para vocês verem mais ou menos como que funciona cada uma dessas duas games engine, né, e poder, se vocês preferirem aí, pesquisar, saber mais a respeito. Se vocês forem usar Linux, vocês podem usar o Sublime Text, muito bom. Aqui no Windows eu tive problema. Se você quiser arriscar usar o Sublime Text, vê aí se vai funcionar direitinho, né? Se não, você Notepad++, cara, incrível. Eu tenho que falar, cara, a ferramenta é maravilhosa, né? 20 mega e, né, não tem o que falar. Então é isso aí. Inclusive, no site eles têm, antes que eu esqueço, eles têm um arquivo XML para você substituir do Lua, onde ele adiciona a sintaxe do Corona, se eu não me engano, acho que do Corona não, é só do Love. No Love, no site do Love, pesquisa lá, Notepad++, se você for usar o Notepad, ele ensina ali a você baixar um XML que você vai substituir, que é o XML de autocomplete do Lua, que eles adicionam a todas as sintaxes do Love 2D, tá? Simples assim. Do Corona você precisa dar uma pesquisadinha aí. Mas de resto, você vai fazer o quê? Você vai baixar ela, um XML bem leve, obviamente, no arquivinho. Deixa eu abrir 2 aqui, peraí. Aí vocês vão lá na pasta do Notepad, acho que está em 64. Aqui, ó, Notepad, vocês vão lá na raiz, autocompletion. Aí você joga aqui, ó, todo o autocompletar que você quer usar no Notepad, você joga aqui. Você vai baixar um arquivinho aí, ó, lua.xml, você joga aqui, substitui e você já vai ter a sintaxe do Love 2D funcionando direitinho. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha criado um pouco de interesse em um produto brasileiro que é mal visto aqui, não sei porquê. E é excelente. Se você quer saber o poder que tem essa linguagem, o World of Warcraft usa, tá? Tá presente no World of Warcraft, tá presente no Angry Birds e tá presente em vários jogos aí
que com certeza se você procurar saber, você vai ver vários incríveis e dá uma pesquisada, beleza? Vou ficando por aqui, o vídeo deve ter dado uns 50 dias de duração e é isso aí.